Bom, chegamos na questão que fala sobre algumas transformações gasosas, né? Que todo aluno que estudou um pouquinho sobre leis da termodinâmica já deve ter ouvido falar das transformações aqui que ele nos fala, a isobárica, a isocórica e a isotérmica, né? Lembrar, acho que todo mundo já se recorda, mas aqui é quando a gente tem a isobárica, a pressão constante, a isocórica, o volume constante, e a isotérmica, a temperatura constante. Lembrar desses conceitos é fundamental para poder resolver essas questões de termodinâmica, né? Acho que você, se não se recorda ou ainda não viu esse tema, dê uma boa estudada sobre as transformações gasosas, né? E aí ele te conta que esse processo é cíclico e é um mol de gás, ou seja, não há nem a inserção de gás no sistema, nem a retirada, a quantidade de gás permanece inalterada, é 1 mol. E aí ele pergunta para a gente classificar essas três informações, né? Vamos lá, então. Vamos falar que, primeiro, o gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Como é que a gente precisa se recordar primeiro dessa classificação sobre o calor, né? O calor, a gente tem duas classificações. Quando o calor é maior do que zero, a gente fala que o corpo recebeu calor, né? Então, essa é uma boa definição para Q maior do que zero. Quando o Q é menor do que zero, é quando ele forneceu, ou então a linguagem dele é se ele liberou calor. Então, o que a gente vai precisar observar atentamente nessa etapa B e C? Se o calor for negativo. Se for negativo, isso está certo. Se for algum dessas duas etapas for positiva, está errado. Bom, vamos olhar. Vamos ver o que temos em cada uma das etapas. Etapas B e C. Vamos pegar aqui e colocar ela de vermelho para dar um destaque para a gente. Ó, etapa B e C, o que a gente tem? Uma transformação isocórica. Na transformação isocórica, a gente tem, por definição, isocórica, né? Nessa transformação isocórica, a gente sabe que o volume ele é constante, e aí a gente pode dizer com certeza em toda transformação isocórica que o trabalho dele é zero. Tá? Não realiza trabalho em uma transformação isocórica, porque é preciso que haja uma variação do volume para realizar trabalho. Tá bom, então isso aqui já é uma condição para que eu possa usar a primeira lei da termodinâmica, que fala que o calor é o trabalho mais o ΔU. Fechou? Se isso aqui é zero, o que eu posso escrever? A quantidade de calor é igual ao ΔU. Então, eu vou verificar se ele liberou ou recebeu a partir do sinal que a gente encontrar para ΔU. E a gente lembra, e não sei se você se recorda, né, que o ΔU ele é dado por 3 meios de NR ΔT. Ah, professor, precisava lembrar disso? Não, é bom saber, mas é importante você saber a relação entre a variação de temperatura e e o ΔU, a variação da energia, da energia interna, desculpa. Então, o que acontece? Se acontecer uma diminuição da temperatura, vai acontecer um ΔT negativo. Então, ó, o ΔT ele é dado por temperatura final menos temperatura inicial. Quando que esse ΔT vai ser negativo? Em uma condição muito simples. Se a temperatura final dele for menor do que a temperatura inicial. A gente pode considerar isso, porque imagina, se esse número aqui negativo for maior do que esse, eu posso dizer que essa condição me garante que o ΔT é menor do que zero e, por consequência, o ΔU também vai ser menor do que zero. Mas aí como é que você vai analisar a partir dessa situação? Quem que tem temperatura maior ou temperatura menor? Bom, vamos fazer aqui. Ó. Ele não está falando que é 1 mol de gás, que não muda a quantidade, então é válida aquela relação do Povotó-Piviti, lembra? Só que aí não vamos colocar Povotó, não. Vamos colocar como sendo as letras, né? PB, VB sobre TB. Essa igualdade que eu estou fazendo aqui, que era conhecida como Povotó-Piviti, ela só é válida para uma condição em que não exista uma variação de quantidade de matéria, ou seja, o número de mols permanece constante. Nesse caso, o que é constante também? O volume do corpo. O volume dele não se altera. Então, eu posso dizer que o PB sobre o TB é igual ao PC sobre o TC. Né? Essa é uma relação bastante simples.
Mas, veja, o que está acontecendo com as pressões? A pressão em C ela é menor do que a pressão em B. Dá para a gente ver pelo gráfico. Se a pressão em C é menor do que a pressão em B, a temperatura em C tem que ser menor que a temperatura em B. Concorda? Porque para manter essa igualdade, para que haja uma proporção aqui, essa temperatura tem que ser menor do que essa para que exista uma igualdade entre essas razões. Então eu posso dizer que a temperatura em B, né, que tem aqui uma pressão maior, ela é maior do que a temperatura em C. Ou seja, a temperatura que a gente tem para essa primeira situação me diz que a temperatura inicial dele é maior do que a temperatura final. E olha o que a gente tem, né? Então a gente tem exatamente essa ideia, onde a temperatura final, a temperatura em C, é menor do que a temperatura em B. E aí nós vamos ter essa situação, que existe uma variação na temperatura menor do que zero. Por consequência, se esse valor aqui é negativo, o meu calor também é negativo nessa transformação BC. Então isso aqui está certo. Vamos olhar agora na etapa CA, né? Na etapa CA, que é essa condição aqui, o que a gente tem? A gente tem uma situação de uma isotérmica. Isotérmica. Vamos fazer um pouquinho menor, né? Vamos usar isso aqui. Esse menorzinho. Isso não vai caber aqui na nossa resolução. A isotérmica, a gente tem uma temperatura constante e, nesse caso, você está vendo que ele está saindo de um volume para cá, e aí a gente pode relacionar um com o outro, né? Usando a mesma equação. Se não há variação de temperatura, o ΔU é zero. Então, a gente sabe que se esse calor é igual ao trabalho mais o ΔU, numa transformação isotérmica, esse termo aqui que vira zero. Portanto, a gente pode falar que o calor é igual ao trabalho, né? O trabalho realizado aí pelo corpo. No entanto, nessa situação, né, a gente já relacionou trabalho, né, em aulas anteriores que a gente fez de revisão e tudo mais. Quando a gente pega esse conceito, onde há uma diminuição do volume, diminuição desse volume aqui, esse trabalho se torna negativo, né? E aí, por consequência, se esse resultado aqui é negativo, o meu calor também é negativo. Então, lindo, eu tenho também um gás liberando calor, ó, tanto um quanto o outro forem negativos. Para você que não se lembra dessa condição de por que o trabalho é negativo quando libera, você lembra do conceito? Deixa eu colocar aqui, ó, um conceito. Deixa eu colocar. Onde eu vou colocar? Vou colocar aqui, ó, que o trabalho é dado por força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Se você imaginar um sistema cheio de gás aqui, ó, né? E esse gás aqui, ele quer se expandir. Se essa força está sendo aplicada para um lado, né? Está sendo aplicada para um lado aqui, tá? Imagina que tem um êmbolo aqui. Essa força do gás, ele quer se expandir para um lado. Só que se há uma diminuição do seu volume, ou seja, ao contrário, o trabalho é que o ângulo entre a força e o deslocamento do êmbolo, ele vai ser 180 graus. É por isso que esse trabalho se torna negativo toda vez que eu diminuo o meu volume. Tá bom? Depois vale a pena dar uma estudadinha nesses conceitos para se recordar. Então, essa alternativa aqui está certa, tanto na etapa BC quanto na CA, o calor libera calor porque o valor é negativo. Tá bom. Vamos para 2. Acho que vai caber aqui porque a 2 e a 3 são bem rapidinhos. O módulo do trabalho realizado pelo gás não é nulo tanto na etapa AB. Ó. Na etapa B, existe variação do volume. Bom, se existe variação do volume, somente na transformação isocórica em que o trabalho realizado pelo gás ele é nulo. Na etapa BC ele é nulo, então vamos escrever isso, que na etapa, deixa eu diminuir um pouquinho a letra aqui, na etapa AB o trabalho dele é maior do que zero, de fato, ó, porque existe uma variação do volume. Quando a gente tem uma pressão constante, que é essa condição aqui, o trabalho dele vai ser dado pela pressão vezes a variação do volume. Na condição de AB,
existe um aumento de volume. Então, na primeira, o trabalho de AB ele vai ser positivo. Porém, na condição do trabalho BC, ele não varia o seu volume, o volume é constante, e aí ele é nulo. Então, ele está me dizendo que o módulo do trabalho realizado pelo gás não nulo, tanto na AB quanto na BC. Não, no AB ela é não nula, mas no BC ela infelizmente é nula. Então essa aqui está falsa, está errada, tá? Agora, no terceiro, o gás assim, tem sua temperatura aumentada tanto na etapa AB quanto na etapa CA. Não, gente, ó, na etapa CA é uma isotérmica, a gente até escreveu isso aqui, ó. Não escrevemos? Não, vamos escrever isso mesmo. Na etapa CA, a gente tem uma transformação isotérmica. Se é uma transformação isotérmica, existe aí uma condição de temperatura constante. Se a temperatura é constante, eu não posso falar que ela está aumentando, a temperatura não está aumentando. Então, ela também está errada aí, esse item. Só para você rapidamente entender, vamos falar sobre a etapa AB. O que a gente pode falar, né? Na etapa AB, existe aqui um aumento de volume, né? Um aumento aqui de volume e, consequentemente, há uma transformação, que foi o que a gente falou que é uma transformação isobárica, a pressão constante, né? Mas, aqui especificamente falando sobre a temperatura, isso já elimina a condição da etapa que em CA ela está aumentando. Então, a única certa que a gente tem é apenas no item 1, apenas a afirmação 1 que está correta entre todas essas daqui. Mas é um exercício que, se de repente você estudou aí os gráficos, né, de cada uma das transformações envolvendo gases, você conseguiria aí de uma maneira ou outra acertar esse exercício. É isso aí, valeu.